Você que acabou de dar o play nesse episódio do Traz a Pipoca, tá ciente de que o papo hoje, assim, é aterrorizante e quer continuar? Se sim, então bora comigo, porque hoje a gente vai falar de terror, esse gênero amado por muitos, detestado por alguns e, assim, apavorante pra todo mundo, tá? Não dá pra negar. Eu sou a Bruna Scott e hoje tô aqui, assim, bem neutrinha, sabe? Nem tanto mar, nem tanta terra, nem 8, nem 80. Mas tô do lado de pessoas completamente viciadas em terror, assim, autoridades no assunto. Primeiro, meu amigo apaixonado por terror, Moisés Liporage. Obrigada, Mouse, pela parceria de sempre. Obrigado você, é um prazer estar aqui. Ai, gente, e também temos, assim, autoridade, assim, presenças ilustres aqui. Vamos abrir a câmera, gente. Que é Karine e Oswaldo Marque, do Trecheira Violenta. Ai, gente. Falei certo sobre o nome? Marque? Marque. Isso. Aí, viu? Falei certo, gente. Obrigada. Obrigada pela presença. Imagina, gente, Nossa, obrigada pelo convite. A gente está muito muito obrigado feliz pelo de estar convite. aqui. Falando de terror, né? Esse assunto que a gente gosta, tanto que muitas vezes é um assunto que é preterido pelas Não é? grandes mídias. Então a gente está muito feliz de estar aqui representando esse gênero maravilhoso e a gente espera fazer bonito. Ah, não, tenho Não tenho certeza. dúvida. Eu tenho certeza que eu estou apenas cercada dos melhores. E tem uma coisa que eu amo, que é o nome do canal aqui, para quem nos vê em vídeo, está aqui no nosso telão, o Trecheira Violenta. E eu queria já começar sabendo, assim, gente, de onde que veio a ideia do nome, assim. E a ideia também de fazer o canal, né? Porque eu acho que foi o que você falou, assim, às vezes é um tema um pouco preterido, um tema que é nichado, né? De onde surgiu essa vontade de abraçar e falar, é isso, é a nossa bandeira? A gente... Pode falar. A gente sempre gostou de ver filme, assim, tipo, de terror, ou como tá o nome, né? Filme trash. E é uma coisa que, às vezes, a gente nem chama de filme trash, chama de filmes de qualidade duvidosa, né? Amo! São filmes de terror bem orçamento baixo, esse tipo de coisa. Que, às vezes, são muito bons, muito divertidos, e às vezes nem tanto, né? E aí, algumas vezes, a gente assistindo esses filmes que não eram tão bons, assim, a gente falou, cara, a gente tem que fazer um canal ou alguma coisa pra tirar algum proveito desses filmes. Basicamente, a ideia era, não é possível que a gente está gastando tanto tempo, tanta energia da nossa vida e a gente não vai converter isso de forma alguma. E aí a gente começou em 2016 e o Trecheira Violenta foi porque era um termo que a gente usava entre a gente, assim, para conversar. Tipo, a gente é irmão. É uma... Importante contextualizar, óbvio. A gente é irmão, então muito do nosso gosto por terror foi uma coisa que veio de criação mesmo, assim, da gente criança, vendo filmes que muito provavelmente não eram recomendáveis para nossa idade. E aí o Trecheira Violenta a gente falava, tipo assim, e aí, bora ver uma Trecheira Violenta hoje? Adoro! E era, bora. E aí quando a gente falou, vamos fazer um canal, qual vai ser o meu canal? A gente, Trecheira Violenta. Foi bem isso, né? Você falou algum dia, vamos ver uma trecheira violenta. Eu falei, trecheira violenta é um bom nome. Não, é um nome maravilhoso e que acho que define muito também essa coisa, né? Do assim, às vezes é óbvio que tem filme que tem uma ótima qualidade, mas que você pode também falar assim, vamos ver uma violenta, vamos ver um sangue pingando, né? Uma trecheira violenta. É isso. Agora, vocês aqui que são muito fãs de terror, né? Eu vou falar, gente, vocês aqui, porque eu não sou a pessoa assim, a maior fã de terror. Gosto, assisto, não sou que nem Renata Boldrini, aliás, um beijo, Rê, que não está aqui, não é à toa. Renata detesta terror, Renata tem medo, Renata tem pesadelo. É mais forte do que ela, pânico. isso. Exatamente. A Rê tem fobia de terror. Mas eu queria saber se vocês lembram, e aí, Mozo, essa pergunta vai para você também. Qual foi o filme que deu esse clique que você falou assim, gente, esse é o meu gênero, eu amo terror. Esse filme mudou minha vida. Assim, é ele. Isso aqui mexeu comigo em algum lugar aqui dentro que eu quero assistir muito mais, eu quero consumir muito mais disso. Eu tenho dois. O primeiro não é tanto terror, apesar dele ter elementos, é o Tropas Estelares, dos anos 90, que é um filme que eu assistia quando criança e ele é zero apropriado para criança, porque ele é um filme que trata de temas muito complexos, tipo fascismo e tal, e eu não tinha ideia quando era criança. Não pegou essas nuances, Não peguei óbvio, essas nuances, eu só vi um filme da galera lutando contra um inseto gigante. Só que os insetos gigantes, eles matavam a galera de um jeito muito brutal. Era um filme muito sangrento também. Era uma trecheira violenta, bem violenta. Bem violenta. Só que eu também já tinha a noção de que era tudo falso, tudo efeito especial, né? Então, isso não impactava tanto nesse aspecto. Mas eu achava legal, assim, essa qualidade trash da coisa. O outro filme
Aí já foi o filme que me pegou mais pro terror mesmo, foi o Chamado, o remake americano, né? E esse foi um que eu assisti... Quando ele saiu, eu devia ter o quê? 8, 10 anos? Eu não lembro. Eu sei que eu assisti... Vocês são geração anos 90? Isso. Sim, também. E eu fiquei um mês sem dormir por causa do Chamado. Não, Foi um filme a gente que não me podia ver a pegou TV muito. desligada. O medo. Aí não dá. Só que, né? Só quem viveu sabe. Aqueles telefones tocando lá, que E o podia ser a telefone? ligação da Samara. sabe? Esse tipo de Exatamente. coisa. Seven days. Não atendeu mais uma ligação na vida. Eu Eu sou geral- 4 anos mais velha que ele. Uhum. E foi divertido acompanhar esse trauma. Irmão mais velho, não presta para também. Eu você também que sou levou essa- caçula, te entendo. Porque o mais velho, ele tem esse prazer de ver a gente ali com medo. Não, ela não viu isso no cinema, ela alugou o DVD e levou lá pra casa pra me fazer ver junto. Eu falei, não, tranquilo, Certíssima. bora ver. Compartilhar essa Tem agonia. que criar o irmão pro mundo, pra vida. Criar casca. Mas eu Nós- geralmente falo que os fãs de terror têm algum filme que assistiu quando jovem que traumatizou muito e depois dele nada no gênero mais fez esse mesmo efeito, então você já fica um pouco blindado e consegue assistir mais terror de boa. É a Pra sua mim foi primeira muito massa. dose ali, né? A Batismo primeira de dose. sangue, literalmente. É. Né? E você, Karina? Eu tenho uma lembrança muito antiga de eu assistindo com meu pai Reanimator. E eu era muito criança e é um filme muito impróprio. Total. Mas eu lembro que eu assistia e eu achava legal, eu achava divertido. Tem uma coisa do lúdico também, acho, o terror um pouco, né? Eu acho que muito pela forma com que o meu pai consumia terror, porque ele consumia de uma forma como se fosse mais uma comédia mesmo. Então ele assistia Reanimator rindo a beça, achando engraçado, por algum motivo não percebendo o quanto aquilo era impróprio pra eu assistir. E eu fui indo, eu gostei, falei, legal. E aí eu sempre falei de Reanimator, sempre gostei. E quando eu fui ficando um pouco mais velha e a gente, como criança dos anos 90, a gente pegou muito essa fase de locadora, eu ia fazendo... Foram 2 fases, né? A gente pegou a locadora e a ascensão da internet, assim, a popularização da internet. Então, a gente ia pesquisando as coisas com mais facilidade. Então, chegou um momento que eu queria ver os clássicos. E aí, eu fui vendo. E aí, eu vi o Exorcista. Eu fiquei, gente... Eu vi o Exorcista muito novinha também. Sim. E o Iluminado. Você quer compartilhar como você viu o Exorcista? Ai, foi patético, porque eu nem religiosa sou, mas aí eu vi com uma amiga minha e a gente pegou um tercinho pra... Ah, meu Deus! Na dúvida, Gente, A minha mãe é muito religiosa, aí tinha uns tercinhos ali em casa sobrando. Eu falei, ai, não custa. mal Não não vai custa fazer. nada. Não vai, Não, Deus, não, exatamente. Aí assisti ali. Não adiantou, porque eu fiquei sem dormir do mesmo jeito, mas Não, foi porque ótimo. realmente o Exorcista, ele pega É uma fundo introdução demais. espetacular ao gênero, né? É. E eu tava ouvindo vocês falarem, quer dizer, eu sou bem mais velho que vocês. E Não então- parece. Não Não tem parece. Muito Não, obrigado, não, muito não, obrigado. não parece. Não, a minha introdução ao gênero horror não foi nem através do cinema em si, porque eu não tinha realmente a menor possibilidade de ter contato com esse tipo de produção. Porque naquela época não tinha videocassete, era TV aberta só. Então, os horários, assim, muito tarde. Eu só lia sobre, ouvia falar, e eu tive contato com histórias, com revistas em quadrinhos de terror, da Block Editores, e tinha uma outra edição em fotonovela, por exemplo, do Vampiro da Noite, com Christopher Lee. Eu fui fã do Christopher Lee sem ter visto o filme do Drácula ainda. Eu vi aquelas imagens e fiquei embasbacado com aquilo. Sou fã desse cara. Sou fã desse cara. Aí depois que eu vi o filme, anos depois, falei assim, ele é tudo aquilo que eu imaginava. E o Exorcista, eu lembro que eu vi, na casa de poucas pessoas tinham videocassete em casa, e alguém estava com uma cópia. Eu não sabia inglês, nada de inglês na época, então nada que eu estava ouvindo fazia sentido para mim. Mas a voz do demônio... Aquilo ali. A voz do demônio, ela entrou no meu cérebro, na minha alma, de um jeito apavorante. Inclusive, para mim, é imbatível. Aquela voz do demônio de O Exorcista de 73, o clássico, para mim, continua sendo uma coisa muito, muito, muito especial e apavorante. E vem Tanto é que remake ganhou o aí Oscar. esse ano. Vem, Exatamente. Já, já. Medo, Continuação, não né? sei se pelos motivos Que corretos. talvez seja mas- especial e apavorante também, mas aí... Apavorante Eles em que sentido? estão dizendo continuação, que vai ser uma continuação. oficial, vamos dizer assim, Essa né?
essa onda de soft reboot que eles estão fazendo, né? Que pega o primeiro filme e segue dali como se nada tivesse acontecido. Como se Nada tivesse no meio tivesse passado acontecido. quantas Pegam os décadas? mesmos Quantas décadas? São 5 décadas. 5 décadas. décadas. 5 Quantas? décadas. Exatamente. Uau. Gente, é muita coisa. Mas... Agora tem uma... Eu tava dando uma pesquisada aqui pro podcast e eu achei uma... Eu achei no site da Super Interessante, assim, é muito legal uma pesquisa de uma universidade na Dinamarca. Ele é o Recreational Fear Lab. E eles fizeram uma pesquisa para tentar explicar esse sentimento que vocês tiveram, assim, quando vocês viram pela primeira vez alguma coisa que mexeu ali dentro. E aí, bom, é uma pesquisa, obviamente, científica bem mais detalhada. Eu vou aqui né, fazer o edit do edit. Mas é assim, quando a gente assiste, eles chamam de medo recreativo. Quando a gente assiste a um filme de terror, quando a gente está num ambiente de medo controlado, aí pode ser um filme de terror ou um parque de diversões de terror, em alguma coisa ali que a gente tá num ambiente controlado de medo. Obviamente não é uma situação real, sei lá, um assalto na rua, não é isso que vai acontecer. Mas a gente libera os hormônios, adrenalina, cortisol, que são os hormônios também do prazer. Então você tem um pequeno prazer em sentir aquele medo, né? Terror é viciante? Diria que sim. Isso me remeteu muito à casa de terror, porque eu sempre que eu vou em algum lugar e tem alguma coisa de terror, eu vou e faço, assim. Parque que tem casa de terror, pode ser pior que tenha, eu vou. E aí, as que são mais elaboradas, que você entra e tem ator, o ator corre atrás de você e te dá susto, eu não tenho certeza se eu gosto na hora. Eu na hora... Né? Porque é um medo real. Tem umas horas que você entra, assim, e leva um susto do nada, que você entra, eu fico, gente, será que... Por que eu tô fazendo na minha vida? Mas aí, depois que acaba, é uma sensação tão Você boa. quer mais. E aí, você fica falando com as pessoas, nossa, foi muito maneiro aquela hora que veio, não sei o quê. Ai, o cara veio com a serra elétrica, foi muito legal. Eu fico, eu gosto sim, eu gosto sim. Na hora, eu repenso todas as escolhas que eu fiz na minha vida, mas depois é legal. E tem uma outra coisa que eu acho também super, super curiosa sobre o gênero, que é isso, né? Eu percebo, trabalhando com cinema há muito tempo, que os fãs dos outros gêneros, eles costumam flutuar um pouquinho mais, assim. Eles estão abertos mais ali. O cara que gosta de ação, ele também vai gostar de uma comédia boba. Ele também não é que o fã de terror não vai gostar de outras coisas. Mas ele é muito fiel, assim. Eu acho que um comparativo, talvez uma metáfora, assim. Ele é o torcedor de futebol ali. Ele é o cara que não vai largar o time na Série B, na trecheira. E também quando estiver ganhando o título, sabe? Os incríveis. Inclusive, teve um time aí bacana ganhando os dias do São Paulo. Queria até pedir desculpas pela minha voz, porque, enfim, um time aí ganhou uma tal de Copa do Brasil, maravilhoso. Que, inclusive, maravilhoso, que quando estava embaixo para fazer o comparativo do futebol, quando o São Paulo estava num momento que todo mundo achou que não fosse ganhar mais nada, e o São Paulo foi lá, deu um sprint e ganhou, a torcida começou a usar a máscara do Jason. E o São Paulo... E por um tempo, o Jason virou o símbolo da torcida de São Paulo. Isso é engraçado, porque... Por quê? Porque ele reviveu quando todo mundo achou que estava morto. Olha Ninguém que mata comparação delícia! Ninguém mata! O assassino imortal. Aqui é tricolor, meu bem! Não é maravilhoso Eu achei isso? maravilhoso. Olha onde o terror chega. Então, mas aqui eu voltando para o nosso assunto, para fazer esse comparativo da fidelidade, da paixão... vocês concordam com isso? Vocês acham que o fã de terror, ele é esse cara que não larga a mão do gênero nem na trecheira, nem na hora... Até pra falar mal, fala... Não, mas vou lá, vou ver, vou dar a moral, vou... Sim. E acho que porque o público do terror é uma galera que é tipo um nicho à parte do cinema. A galera que se conhece, que faz as próprias reuniões de terror ali e tudo mais. Tá que a gente tem, tipo, hoje em dia, reuniões de, tipo, subgêneros, tipo, super-herói e tal, né? Essas coisas mais famosas. Mas que é mais mainstream. Mas é mais amplo É mais também, amplo, né? também acho. E a galera que gosta de terror, geralmente é uma galera que gosta tanto do gênero, que também gosta de pesquisar sobre o gênero, de ver as origens do gênero, assim. Então, você tem, por exemplo, muito mais gente que é fã de terror que vai caçar para ver, sei lá, um Frankenstein dos anos 30, do que alguém que é fã de filme de ação que vai caçar para ver algum filme de ação, algum desses faroestes épicos dos anos 30, lá, que eram a ação Total. da época. Total. Eu acho que tem um outro fator também. Isso não tô falando com base em pesquisa nenhuma, tá? Isso é uma percepção. É o data feeling. Data feeling. Aqui, ó, coração. Mas é claro que existem pessoas que começam a gostar de terror depois de velho, assim, já adulto, resolveu pegar o gênero para assistir e gostou. Mas a grande maioria dos fãs de terror, eles
começam a assistir terror na infância e eles vão desenvolvendo esse afeto, assim, é uma coisa que de memória afetiva mesmo com o filme, que eu não sei se eu percebo com os outros gêneros. Então, acho que tem muito isso também, de uma carga emocional ali. Boa. Eu concordo com você. E ainda pegando a metáfora futebolística também, eu penso assim, como vocês criaram um canal para falar de filme trash, é aquela coisa, para abraçar esse tipo de produção, eu acho o seguinte, quem gosta de filme de terror, gosta até do mau filme de terror, do filme de terror ruim, porque gosta tanto de futebol que não perde uma partida de futebol de várzea. Vai em qualquer lugar para ver futebol. Então, a gente meio que... Eu acho, né, que o fã de terror, ele é fiel nesse nível, né, de entrega mesmo. Não importa, eu não quero só saber de clássicos, eu quero quinta divisão, eu vou tirar alguma emoção dali. Certamente vou. Assim, tá procurando filmes mais obscuros também, né? Exatamente. Porque você vai ver filme de terror. Também tem muito filme, né? Porque é uma facilidade mais de produção, porque tem muito filme de terror que tem um orçamento muito baixo, a galera faz, assim, vários filmes de terror por ano. E é o gênero que tem mais subgêneros também, Sim, então você pode, né? Eu acho que é bacana porque é muito amplo, né? Você pode ser eu sou fã de terror, mas, cara, eu adoro quando é terror sobrenatural. Eu sou fã de terror, mas o que me pega é serial killer, é sei lá o quê. Então, eu acho que tem também um leque que dá pra você surfar muito bem ali, Sim. assim, né? Dá pra todos os gostos. Sim. Eu geralmente comparo terror com heavy metal. Adoro. Cada um faz a analogia onde dá. Olha, cada um traz a referência que tem, né, gente? É um gênero geral que tem essa reputação de ser meio extremo, tem uma fanbase muito dedicada. E que se você for explorar, você vai ver que tem muitos subgêneros a mais ali. Cada subgênero leva para mais subgêneros. E você pode só passar pela superfície, você pode ir cavucando aquilo e encontrando vários filmes obscuros, do mesmo jeito que você encontra várias bandas obscuras também. E explora esse universo. Ou uma coisa que tem, assim, também, aquela cara que você fala, meu Deus, isso aqui vai ser pesadíssimo. Aí você vai ouvir a Kiss. Uma graça. Música romântica, uma graça, né? Eles são uma gracinha. Mas o terror tem uma coisa também que eu também, 100% opinião, eu acho que o terror, ele é muito metafórico. Então, você consegue se relacionar de uma forma mais pessoal com ele. Eu não sei se os outros gêneros também. Claro que existem filmes dramáticos e outros gêneros. Mas o terror, por ele ser muito aberto à interpretação, você consegue jogar ali o que você quer enxergar. Sim. E isso é... Principalmente nos filmes que são mais atmosféricos, o que é o terror para aquele personagem pode ser, não necessariamente o que é o terror para você, mas você correlaciona. Então, acaba sendo uma coisa muito pessoal também. E às vezes até o ponto de vista, assim, eu tenho uma ligação de infância também. É isso curioso você ter falado da infância, porque isso me bateu agora, assim. Eu lembro de juntar eu, meu irmão, meus primos, assim, e a gente vê Sexta-feira 13 sempre, a gente sempre adorou o Jason. E de torcer pro Jason. E de crianças, 4 crianças enfiadas numa casa de praia. Não na piscina, não na praia, todo mundo vendo Jason e torcendo pro Jason fazer as maiores atrocidades, assim. Adorando. Tipo, não morre Jason. O Sexta-feira 13 é um filme pra isso, né? Porque só tem personagem ruim, sem personalidade. E quando tem personalidade, é detestável. Então, você quer mesmo que o Jason vai assim, Jason, esculacha, vai. Mas eu confesso que eu gostei muito de um dos Sexta-feira 13, que o Jason encontrou uma rival à altura. Aquela menina que é tipo Carrie, a estranha. É o Jason versus Carrie. Versus Carrie, que ela tem poder de telecinese e tal. Eu achei aquilo incrível. O parte 7, muito legal. O parte 7 foi quando começaram a acabar as ideias, né? Pra onde a gente vai? No 7 foi a Carrie estranha, e no 8 começou o negócio lá de Nova York. Nova York. Aí já começa a ficar demais, né? Chega uma hora que... É importante você saber a hora de parar, o caminho né? é pra cima, é espaço. E aí... Pois é. Tá aí Velozes e Furiosos, que não deixa a gente mentir, né, gente? Mas vamos voltar pro terror. Sharknado também não. Sharknado. Mas eu queria propor aqui da gente fazer talvez uma linha do tempo, então. Porque eu achei super interessante que você falou isso, né? Você conhece um filme de terror ou algum filme que te atrai, e aí você vai buscar e a gente consegue puxar
Vamos lá, o quê? Gabinete do Dr. Caligari, É. que é o quê? Considerado, acho que o primeiro... Longa-metragem, Longa. né, de terror, né? Do expressionismo alemão, né? Então, a gente tá 1919. falando de década de 20, vamos falar, mais ou menos, ali. Esse é o Nosferatu. Olha ele. Aí também o é dessa Nosferatu, época que aí. também é expressionismo alemão, para quem só nos ouve, a gente tá vendo aqui uma imagem de Nosferatu, que é o chupadão aí do Drácula do Bram Stoker. Literalmente um chupadão Inclusive, do Drácula. ele tomou um processo, né? O Murnau tomou um processo. Ele só mudou o nome do Conde Drácula para Conde Orlok. Ele adaptou o livro do Bram Stoker sem comprar os direitos, né? Sem E aí, autorização. sem autorização. E fez a história bem, assim, fiel, né, ao livro. Nosferatu foi quase perdido por causa disso, né? Porque Pois é. a viúva do Bram Stoker obrigou a eliminar todas as cópias do filme. Mas aí algumas que foram distribuídas internacionalmente já tinham sobrevivido ali, né? E aí o filme foi resgatado depois. Mas a Com um gente bom quase... vampiro, né? Com um bom vampiro morto-vivo. Pois é. Você não tem como Exatamente. se não for com uma estaca no peito. Não tinha estaca, não tinha alho, não tinha nada. Ninguém é maluco de fazer isso, não, Não. gente. A pessoa tem que ter um senso de autopreservação Não ali. é. Exatamente. Não, e ainda bem que não perdemos, porque realmente Nosferatu acho que é um dos ícones, assim, né? Quase pop, eu diria, assim, tal qual, sei lá, a máscara do Ghostface, Sim, do Jason, sim, né, sim. do Halloween. Acho que essa carinha do Nosferatu, essa coisa assim, meio quase tem uma coisa meio roedora, assim, meio. bem roedor, bem rato né? mesmo. Bem rato, É. Criou bem... todo um tipo de vampiro diferente, esse visual Exatamente. dele. Até assim. porque acho que o que o cinema construiu de identitário de vampiro tem uma coisa até sexual, assim, né? E isso é bem diferente. E aí, depois a gente vai passando, a gente chega num momento ali, acho que é década de 30, 40. Tem a tentativa dos monstros da Universal. Quer dizer, a construção dessa ideia dos monstros da Universal. E aí sim, vem, né? Vem Frankenstein, vem Drácula, vem lobisomem, vem algumas. Vem Tem a Múmia. A Múmia. O Monstro da Lagoa Negra, Fantasma da A gente Ópera. também tá vendo aqui uma Homem imagem com Invisível. todos eles, É. né? O Homem Invisível. Que depois tem um remake, aliás, que eu acho incrível. A gente vai falar. Extraordinário, Remake é muito recente, bom. né? A Muito gente vai bom. falar de produtoras mais pra frente, né? Dos nossos rei Midas do terror. Os monstros da Universal, assim, eles são muito importantes, né? Porque eles foram os primeiros filmes de terror mais blockbusters, assim. Eles eram muito baseados em literatura ou em folclore mesmo. Então, pegavam esses monstros originais. E eu acho legal que eles têm, tipo, várias recorrências que eles ficam populares, e depois eles caem, depois eles voltam anos depois no cinema. Que primeiro foi da Universal, depois nos anos 50 até 70 eles voltaram pela Hammer, a produtora britânica. E depois nos anos 90 eles voltaram de novo com o Drácula do Coppola. E tem o Frankenstein lá do Kenneth Branagh. Aham. E até hoje a gente vê um monte de Drácula, Frankenstein, lobisomem aí aparecendo. E tudo vem daí dos clássicos da Universal. Exatamente. Eu amo que tem o Lon Chaney ali na foto. Eu sou uma grande fã dele. Ele é conhecido como o cara das mil faces. E ele foi um dos pioneiros a fazer maquiagem de efeito especial. Ele se automaquiava e atuava nos filmes. Até antes dos Monstros da Universal, ele fez o Fantasma da Ópera, fez Corrida de Notre Dame. E eu sou muito fã de efeito especial, até trabalho com isso hoje em dia, então eu sou muito fã dele, assim. Eu sou fã demais dele. E tem uma história trágica também, né? É que ele foi convidado para fazer o Drácula, que depois seria do Bela Lugosi. Mas aí ele teve um câncer na garganta. Justamente quando o cinema ficou no cinema falado, Ganhou o som, né? ele não pôde falar. Ele perdeu a voz dele. pena. E ele morreu logo depois. E entrou o Bela Lugosi, que eu, sinceramente, eu sei a importância dele, lógico, é fantástica a importância dele, mas tá longe para mim de ser o melhor Drácula do cinema, bem longe. O Bela Você é Lugosi, ele Christopher Lee por era... causa dos Eu quadrinhos. sou Christopher Lee. Mas o Bela Lugosi mesmo, ele era bom em fazer o Drácula, mas em questão de atuação, assim, na época o Boris Karloff era o ator melhor, assim, porque o cara mandava muito. Ele é o Frankenstein da Universal. A Múmia também. E a Múmia também, é verdade. Mas eu acho legal também disso que esses visuais todos que a gente já tem... meio que definidos na cultura pop, né? De Frankenstein, de vampiro. Isso não tinha antes. Foi os clássicos da Universal que fizeram isso. Construíram isso, Era uma né? imagem icônica, né? a esse personagem. Exatamente. Então, o Drácula que a gente conhece como hoje, o Frankenstein que a gente conhece como hoje, veio daí. Esse visual clássico. E é legal isso que você comentou também, Jó, dessa
essa ascensão e queda, ascensão e queda. Eu percebo que isso não só faz parte desse universo que a gente está falando dos monstros e tal, mas acho que do gênero como um todo, né? Tanto que a gente está falando aqui de o terror nunca esteve tão em alta. Eu acho que a gente vai talvez finalizar respondendo essa pergunta, então fiquem até o final aqui com a gente. Mas a gente está fazendo esse apanhadão até para entender esses momentos de ascensão e queda também do gênero, né? Por exemplo, depois, assim, acho que década de 50 e 60, que vem uma coisa, entra um pouco de ficção científica e tal. Esse eu percebo ali um momento de queda, um pouco desse consumo, né? Eu acho que começam aí os efeitos visuais um pouquinho mais elaborados, se a gente pode dizer assim, né? Sem parecer arrogante, mas sim, um pouco mais elaborados. Porque, assim... porque também comparar logo depois, que vem década de 70, 80, que aí realmente começam os blockbusters, começam o início de franquias que a gente acompanha até hoje. Aí eu acho que fica até cruel comparar, né, essas duas décadas anteriores. Porque aqui a gente está vendo... Aqui, década de 70 e 80, para você que só nos ouve, Jason, que, né, assim, eu sou... Entendeu? Um beijo para Jason, se você nos ouve. O Halloween, Michael Myers e o Fred Krueger, assim, né? São... Aí a gente já tá falando de cultura pop, assim. Já tá falando de ícones... que até hoje, né, estão aí. E para mim, aí eu enxergo aqui como um grande pico, assim, eu acho, do terror. Mas é porque o terror também, essa coisa dele ir e voltar, que ele também reflete muito a época que ele tá sendo feito, né? Também o país que tá fazendo os filmes, né? Geralmente a gente vai muito do terror americano, né? Que é o que dominou muito por muito tempo. Total. Mas aí tá, nos anos 30 tinha os monstros clássicos, aí nos anos 40 eles acabaram caindo muito pra comédia, ficaram defasados, ninguém mais tinha medo. Nos anos 50 virou a ficção científica justamente porque nos 50 começou a Guerra Fria e começou a replicar o que vinha nessa época, né? Então os filmes passaram a ser sobre monstros gigantes que nasciam de efeito de bomba atômica por causa de todo o teste de bombas e toda essa coisa que tava rolando lá. Todo o medo que as pessoas sentiam, né? Um reflexo social também, o cinema, né? A gente não pode descolar. Assim como o Gabinete do Dr. Caligari não é pensado oficialmente para ser um filme de terror, né? Ele tem todo um reflexo social de uma Alemanha pós-guerra. Pós-Primeira Guerra. Pós-Primeira Guerra, exatamente. A sociedade acabada, arrasada. No final desses filmes de ficção científica, sempre tá o exército norte-americano e aquela mensagem ufanista de que, nossa, os russos não vão chegar aqui. Vai salvar o mundo, o governo norte-americano. Os filmes dos anos 50... até meio brega, eu acho bem brega. Bem brega. Cafoníssimo. Os filmes dos anos 50 de terror era isso, ou era os insetos gigantes ou criaturas gigantes que apareciam por causa de bomba atômica, ou era os alienígenas que se vestiam de pessoas e estavam disfarçados no meio de nós ali. Vampiro de almas, né? Pra mim é um clássico. Invasion of the Body Snatchers. E pra mim, o remake é bem melhor. O dos anos 70, né? Com o Donald Sutherland. É muito bom esse filme. Extraordinário. Mas a questão é que aí já era toda aquela metáfora para ameaça comunista ou para o macartismo, né? Depende de como você quer encarar o filme, ele funciona dos dois jeitos. Exatamente. Mas e isso é curioso você falar da coisa ufanista, Karina, porque depois dos anos 50, aí nos anos 60, o terror começa a ficar com psicose mudando ali no começo da década, ele começa a deixar essas coisas de monstros e aliens para trás e começa a focar mais no terror que é o seu vizinho, o terror que tá ali com você, o terror humano. Exato. Os monstros humanos, os né? monstros humanos. O Le Diabolique, que é de 55, eu acho, que foi um filme que o Hitchcock queria os direitos para fazer e ele não conseguiu. Quem dirigiu o Le Diabolique? Eu não lembro o nome do cara. Não vou lembrar. Mas Pode pesquisar aqui. E aí o Hitchcock não conseguiu os direitos do filme. E o Psicose tem muita coisa desse As Diabólicas. Muita coisa inspirada. A cena do chuveiro do Psicose tem muita referência do As Diabólicas. Da banheira, né? E é maravilhoso. E daí veio Polanski também, que fez o Bebê de Rosemary, fez o Repulsa ao Sexo, que foram filmes que começaram... O Psicose, óbvio. E filmes que começaram a um terror psicológico. E por isso que eu acho a nomenclatura de pós-terror, hoje em dia, muito, assim, absurda. Porque não é pós-terror, porque o terror não morreu. Exato. Inclusive, muitas das coisas que são feitas atualmente têm inspiração
dessa época ali do terror psicológico, ali de psicose. Exatamente. Do remete a início isso. do terror psicológico, né? O terror, ele sempre vai se reinventando e sempre vai buscando referência do passado e adaptando com movimentos atuais. Então, é porque pós-terror me incomoda muito. Me incomoda também. Mas exatamente, porque nunca acabou, não tem como ser. Uma eu concordo pretensão super. intelectual de se afastar daquilo que acha que é menor, que é inferior. Exatamente. Né? Exato. Aqui, o diretor é o Henri Georges Clouzot. Esse daí. E aí, ele e o filme Hitchcock, francês, né? eles são frenemies. Eles se admiram, mas se dão alfinetadas. Se fosse uma novela mexicana, seria Amigas e Rivais. Né? Uma coisa assim, entendo. E aí, bom, e é isso. E aí a gente voltando, acho que para essa. Indo para a década de 70, 80 ali, voltando pra gente falar um pouquinho desse início de franquias e blockbusters, né, gente? Porque aí realmente a coisa fica muito rica, assim. A coisa fica muito. Fica. Em Hollywood, né? Acho que é legal contextualizar também, né? Porque a gente fala muito do terror americano. Mas, por exemplo, o terror japonês, mais pra frente, é um terror incrível. Tem uma linha do tempo muito clara aí, porque depois de... O Psicose acabou influenciando muito os filmes giallo italianos, que são basicamente slashers. São filmes que são muito gráficos visualmente e tem um assassino que mata pessoas e você quer descobrir quem é. E... Basicamente uma Agatha Christie, assim. Exatamente. Só que pesadona. Baseado em crime, assim. Só que a gente vê mais ou menos um pedacinho do corpo do assassino em ação. Você vê uma luva de couro, um chapéu, alguma coisa assim. E esses filmes foram os que deram origem ao que a gente conhece do slasher hoje em dia. Que aí veio o Massacre da Serra Elétrica, que é um filme maravilhoso. E é curioso, porque o Massacre da Serra Elétrica, ele não é muito gráfico, né? Ele é muito de atmosfera, mas ele não tem muita violência gráfica ali. É filme verdade. esquisito. Ele é mais o respingo, né? Ele não é tão visual, Exatamente. né? Você falou mais cedo de que na época não tinha locadora. Então, isso impactava muito, porque se o seu filme era pego na censura, e que tinha muita censura nessa época, isso impactava totalmente na distribuição do seu filme. Exatamente. Porque você não tinha alternativa. Foi a partir do VHS, essa coisa de home video, que as distribuidoras e não distribuidoras, mas os cineastas começaram a se importar menos com censura, porque virou meio que uma forma de divulgar mesmo. Vai encontrar o seu público, né? O filme vai encontrar o seu público. Virava um burburinho ali, era bom pra você ser pego pela censura. Mas o Massacre da Serra Elétrica teve essa preocupação. Porque não tinha como... É pra driblar alternativa. mesmo, né? É pra driblar também, né? Exato. Mas acaba que muito desses filmes não precisa do grotesco, só a atmosfera, né? O Massacre da Serra Elétrica, você vê aquele filme e parece que você tá vendo uma coisa proibida, assim, uma coisa que você não devia estar vendo. Porque tudo nele é meio esquisito, meio macabro. Isso acaba... Parece snuff movie, né? Parece aquela coisa assim, alguém tá matando de verdade alguém ali, né? Não, só o fato de ter uma motosserra, uma serra elétrica, o barulho já é muito, só isso. Pra mim, assim, já é muito assustador, assim, E o já cria Leatherface, muito. né? Assim. Leatherface, meu Deus, né? Do nada é muito violento, do nada chega um cara com uma serra elétrica que ele chega com uma marreta, na verdade. Ele dá na cabeça do maluco, ele cai no chão, pega, como se fosse um pedaço de carne mesmo ali. É um açougueirão, assim. E a máscara dele é feita de carne humana, né? Exatamente. Que é coisa precisa demais, assim, né? Não precisa. Quer dizer, pele humana, né? Pele humana, exatamente. No começo do filme todo eles ficam discutindo sobre abatedouro, então eles entram na abatedouro ali sem querer. Pois é, né, gente? E vira matéria-prima. Exato. E depois, agora, pra gente seguir um pouquinho mais aqui na nossa linha do tempo, a gente vai pros anos 90, 2000, que aí já acho que a gente já entra mais no nosso território de lembrança de viver, né? Vivi, né? Vocês, aí, né? Vocês. Não, a Guia tá falando nós três aqui, esse lado aqui da mesa. Tudo bem, tudo bem. Que aí eu tenho uma polêmica, assim. Vocês acham que nesse momento terror vira um gênero teen? Pelo menos nos anos 2000? Sim. Adolescente? O slasher nos anos 80, ele era... Eu acho que, tipo, mais em questão de público mesmo, né? Porque o slasher nos anos 80, eles tentavam fazer a coisa grotesca, que é fazer filme com muito efeito, com muita cena de morte, com coisa explícita. E os filmes começaram a sofrer muita censura, inclusive, por causa disso. O primeiro, Sexta-feira 13, ele passou sem muitos cortes. As cenas com os efeitos lá do Tom Savini, tudo explícito pra gente ver. E depois do sucesso do Sexta-feira 13, os caras da censura lá, da MPAA, né, que é o órgão de censura americano,
começaram a cair muito em cima do gênero, começaram a cortar todo tipo de cena com efeitos e algumas coisas que nunca foram recuperadas até hoje. Mas tudo isso era... O gênero realmente estava focando num público mais velho, né? Tipo, classificação 18 anos, por aí. Depois do Pânico, o Pânico ainda é um filme que tem bastante efeito, ainda é um filme bem pesado, mas o Pânico fazendo essa coisa meio terror-comédia, acho que deu uma aliviada, assim, no gênero. E os filmes que vieram depois, indo na onda do Pânico, a nova leva de slashers ali, aí eles já começavam a ser uma coisa mais adolescente. Você tem, tipo, Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, ou o Lenda Urbana, que são filmes que são slashers, vão até mais um pouco na linha do diálogo, que já vão nessa coisa de descobrir quem é o assassino. Você não tem um Jason ou um Fred que você sabe quem é o vilão. Ele é um vilão carismático que você vai acompanhar durante o filme, né? Ele Vai torcer por ele. Os filmes dos anos 90 era tipo um assassino usando uma roupa comum, né? Um cara com um casaco que cobre a cara, beleza. Isso. E a graça é descobrir qual é a identidade dele. Só que ao mesmo tempo não tem tanta cena de morte explícita, assim, né, nesses filmes. São uma coisa bem mais suave. E eu acho que isso foi também pra tentar pegar um público mais adolescente. Então, acho que... E acaba ficando muito no drama adolescente ali dos personagens também, né? Então, acaba ficando, assim, um pouco... E eu acho que tem um pouco da identificação também, porque acho que até é importante a gente, né, contextualizar pra quem não sabe, né? Mas o slasher é esse filme que tem lá o assassino, que persegue geralmente, né, jovens, enfim... Um grupo específico de pessoas e vai matando as pessoas ao longo do filme. Com requinte de crueldade. Com requinte de crueldade, enfim. O Slasher é um filme que é uma sequência de mortes ali, que você vai ver o assassino matando gente. Morte do início ao fim. É uma loucurada doida. Eu acho que acaba que... Eu falo mais de Slasher, assim, no geral, porque quando você pensa em filmes de terror, geralmente você vem a imagem dos grandes vilões de Slasher na cabeça, né? Jason, Fred, Michael Myers. Então, acabou que o gênero ficou muito marcado pelo Slasher. Eu acho que é o subgênero mais... eu acho que fica ali um pouco entre o slasher e o sobrenatural, assim, né? Ainda mais depois do sobrenatural reviver nesses últimos anos. Pois é, que a gente já vai chegar, a gente já vai falar de Blumhouse. Vem aí. Mas o slasher é cultura pop total, gente. Total, né? Os vilões viraram essas figuras que a gente gosta, carismáticos. Exato. E se diverte com eles, Exatamente. né? Assim, um prazer culpado, não. Um prazer assumido, né? Já tá... Não, é isso, gente. Tá, né? O famoso tá no inferno, abraço capeta, vambora. E aí depois, e uma coisa legal que acontece pós, né, anos 2010 e até agora, que aí acho que vem um retorno do terror psicológico. Acho que há uma retomada, né? E eu acho que o Jordan Peele é um nome muito forte, porque ele flerta muito com o terror e o suspense, né? Eu acho que ele amarra muito, ele cria essa atmosfera de um jeito muito único, assim. E com crítica social, né? E aí trazendo muito pra atualidade, né? E aqui a gente tá na nossa tela com Corra e Nós, que são dois filmaços, assim. E o Jordan Peele, ele tem uma característica que é muito importante, que ele faz crítica social sem ser cafona. Sem ser cafona. Sem mandar mensagem. Existe uma linha muito tênue, assim, entre você fazer algum tipo de mensagem que você... acho que essa mensagem, assim, é aquele meme, né, do Twitter. Acho que o Twitter vai gostar, né? Mas o Jordan Peele, não. Ele traz esse tipo de discussão que é muito importante de uma forma inserida na trama e natural e funciona perfeitamente. Exatamente. Faz parte, é orgânica. Não fica parecendo que ele tá tentando empurrar uma ideia, assim, pra você, né? Uma coisa que fica orgânica no filme. Como diz nossa amiga, um beijo, Rebeca, nossa amiga de Telecine, ele é siderúrgico, né? Siderúrgico, né? Inclusive, a gente é de Volta Redonda, né? De siderurgia a gente entende. O Jordan Peele é um exemplo de ser siderúrgico na hora de mandar uma mensagem, né, gente? Eu adoro. Agora, dentro desse panoramão que a gente deu até agora, assim, o que vocês consideram o auge do terror? Cara, eu sinceramente acho que o auge é hoje em dia. Porque hoje a gente tem tudo sendo feito. Então, tipo, a gente meio que acumulou todos esses gêneros, todas essas viradas que o terror deu em várias décadas. E hoje a gente tem todos esses subgêneros sendo feitos. Então, se você quiser ver um slasher, tem novos filmes slashers com personagens que a gente já conhece, né? Teve trilogia do Halloween nova e agora. E personagens novos, tipo Terrifier.
Então tá saindo. Terror sobrenatural, tá tendo um monte agora também. E até esses gêneros bem mais específicos que a gente mencionou, tipo giallo. De vez em quando aparece algum filme inspirado em giallo, algum filme que tenta fazer uma homenagem ao gênero. Aí você tem, tipo, filmes de monstros gigantes dos anos 50. Hoje em dia a gente tem filmes de monstro que caíram mais pra Teve uma retomada que não deu muito certo, uma tentativa, né? Tentativa, mas até esse filme tipo de animais mesmo, né? Você tem esse monte de filme feito pra TV, tipo sci-fi, que tubarão de X cabeças diferentes, que acaba sendo um reflexo disso também. Não, mas hoje em dia tem tudo sendo feito, então uma coisa que eu acho interessante dessa nova leva de terror é que eu acho que fica muito evidente que a galera que está dirigindo esses filmes agora é muito fã dos filmes que fizeram o gênero ser o que é hoje. E você vê isso muito refletido em referência no cuidado e no amor que as pessoas têm pelas coisas mesmo, sabe? Você vê é um filme polêmico, mas O Maligno, do James Wan agora, por exemplo. O Maligno é uma enxurrada de coisa que ele claramente ama e que resolveu, vou fazer um filme pra mim. Ele fez lá o Velozes e Furiosos 7, fez o Aquaman. Aí conseguiu pegar uma verba maneira do estúdio e foi fazer o que ele queria. E eu acho que isso é uma parada também que tá legal no terror hoje em dia, que é um dos gêneros que a galera consegue ter mais visibilidade fazendo filmes que são os filmes do diretor, né? O filme de autor, que a galera chama, né? E aí você tem, tipo, Jordan Peele foi um exemplo, mas aí você tem esses nomes que estão ficando conhecidos pelo trabalho deles no terror, tipo o Ari Aster, ou Robert Eggers, ou agora o David Bruckner, que fez o novo Hellraiser. O Ty West também, né? Ty West, né? Assim, são filmes que... Júlia Ducournau. São filmes que têm a identidade do diretor, assim, e o terror acho que tá sendo um dos melhores gêneros para divulgar esses novos talentos e mostrar o que eles sabem fazer aí. Porque, e que ainda, tipo, seja comercialmente viável, né? Que a galera vá no cinema assistir, porque isso tem ficado cada vez mais difícil, né? Tipo, e vocês ter um diretor de nome, assim, pra puxar. É isso que eu ia perguntar, então. Vocês acham, moço, você acha que, então, o terror, ele é um gênero que permite isso mais do que outros gêneros? Eu acho que sim. Eu acho que, inclusive, o terror, ele costuma ser a escola de muita gente, né? Assim, é o momento de você experimentar, mesmo com pouca grana. Porque terror, eu acho que não é necessariamente sinônimo de grandes orçamentos. Acho que, por exemplo, o Coppola meio que começou, assim, lá no início da carreira, ele também dirigiu filme de terror. E vários outros, assim, começando com o Roger Corman, que é o papa do filme B, né? Que fez várias adaptações do Edgar Allan Poe, com Vincent Price e tal. Era um cara que fazia o máximo com o mínimo. E vários conseguiram aprender os truques da profissão, né? Trabalhando com o mínimo possível, né? Eu, inclusive, acho que dinheiro demais costuma atrapalhar. Vide A Freira 2. Assim... Do nada. Desculpa, assim, porque eu penso o seguinte... Uma coisa muito importante é a ideia e a criação de atmosfera e clima. Isso você não precisa de dinheiro, você precisa de imaginação, de ideia. Eu faço sempre uma comparação. Comparação The Haunting, de 1963, The Haunting, de 1999. O primeiro é Desafio ao Além, do Robert Wise, que fez o Amor Sublime Amor. Ele fez um filme criação de clima. Pouquíssimos efeitos especiais, se é que houve algum. Houve só um. E o outro foi o Jan de Bont, que fez aquele lá, A Casa da Montanha Amaldiçoada, com vários efeitos digitais e tal. O dinheiro atrapalha. Então, acho que é um filme de autor. Se você tiver uma ideia forte, você consegue imprimir-la na tela e fazer uma produção inesquecível, imortal, e por aí vai. Nossa, o que tem de filme com orçamento, mas que não tem personalidade, é terrível. Total, falta de personalidade, exatamente. Eu quero convidar todo mundo... Não, por favor, estamos aqui para isso, inclusive. Mas eu quero você que está nos assistindo, se você chegou até aqui, eu quero que você comente, então, qual filme te fez ser fã de terror. Todo mundo aqui já contou os seus, né? Então, eu quero saber o de vocês aí, tá? Vocês que estão nos escutando, nos assistindo... Comentem aqui, então, qual filme fez vocês serem fãs de terror. Agora, gente, retomando o nosso papo. Eu percebi, assim, um pouco que, por mais que nos anos 2000 ali, né, teve esse auge, né, eu acho que é a coisa do pânico. E aí vem as paródias, tipo Todo Mundo em Pânico. E aí vem o espaço pro terrir, que eu acho que também é um subgênero... bacana, às vezes até meio introdutório para o universo do terror, né? Eu acho que o terrir tem ali o seu espaço.
né? O terror com comédia. Mas aí eu acho que esse pós-2000, assim, tá, os anos 2010, eu acho que a gente vê um pouquinho de um hiato. Ou uma baixa. Não pode ser um hiato, mas uma baixa. Por que vocês acham que agora, nesses últimos anos, e especialmente agora, pós-pandemia, nessa retomada do cinema como um todo, a gente vê uma retomada do cinema de terror com muita força? A que vocês atribuem isso? Eu acho que tem uma construção que veio ao longo dos tempos também, né? Porque os anos 2000, acabou que o cinema de terror teve essa baixa meio criativa mesmo. Porque entrou naquela fase que eu sempre me refiro como os remakes sombrios. Uhum. Eles pegaram um monte de filme clássico dos anos 70 e 80, começaram a refazer, só que com uma fotografia muito escura. E os filmes basicamente viraram só filme de tortura, né? Não tinha muito mais acontecendo ali. É que nem a Disney que emplacou uma cacetada de live action e vambora, e vamos que vamos. Entendi. Então, você pega o que já deu certo, bota a gente pra fazer. E acho que isso acabou dando até essa reputação ruim pra terror ali na década, porque acabou sendo um monte de filme de ver gente sendo torturada e você só, tipo, meio que não sente mais nada com isso. E junto com os remakes sombrios veio também Jogos Mortais aí no meio. Inspirados pelos Jogos Mortais ali, né? Que Jogos Mortais... eu acho que Jogos Mortais é meio o precursor, precursor 2004, disso. eu acho. Exatamente. O primeiro Jogos Mortais nem tem tanto dessa coisa da tortura, né? Ele é muito da sugestão do que a maioria dos efeitos acontece que pra mim é o mais off-câmera, legal. você não vê. Eu acho o melhor de todos. Quando a coisa começa a ficar extremamente gráfica, pra mim, não é que perde a graça, mas é que eu acho que vai ficando... A sensação que eu tenho é que vai ficando mais do mesmo. Eu tenho até curiosidade de ver pra onde que Jogos Mortais vai agora. Porque fica meio óbvio que é maquiagem. Não vai ficando meio mais do mesmo, eu acho. Eu acho. Mas acho que aí pra tirar o terror desse marasmo ali que ele tava, eles acabaram fazendo, tipo, essa nova onda de terror psicológico, né? Falar, o que a gente pode fazer com o gênero agora? E a galera começou a trabalhar em cima disso e trazer de volta esse aspecto mais psicológico de crítica social do terror e meio que ressignificando, assim, os filmes de novo, né? Tipo, vamos voltar a fazer filmes de terror que são relevantes, que tratam de temas atuais, assim. E é aquilo do terror também refletir a década que ele está sendo feito, né? Essa última década agora, a galera tá discutindo muito mais assuntos na internet que não se discutia antes, né? Falando sobre saúde mental. Pautas sociais. E isso acaba sendo refletido também nos filmes de terror, né? Tipo, o Babadook ou os filmes do Jordan Peele, que também são sobre isso, que são temas que a galera não falava antes. E assim, uma coisa curiosa, assim, que eu fico pensando também. Antes, mesmo sem a gente falar muito disso e tal, o terror era um gênero que de alguma forma já trazia protagonismo feminino, né? Acho que Halloween tem isso, o próprio Pânico tem uma heroína, né? Mesmo que acho que é um gênero que de alguma forma o terror, eu acho que ele já abraça o diferente há mais tempo, né? Isso nessa leva dos anos 60 veio muito forte com esses filmes de terror psicológico do Polanski e do Hitchcock, que tinha muito protagonismo feminino. Os slashers vieram com isso também, né? São do Giallo, sempre tinha uma mulher ali que protagonizava o filme. Às vezes sendo torturado, mas aí é uma coisa... detalhe. Às vezes torturando também. Às vezes torturando isso, né? também. Faz parte do jogo. Nessa onda de filmes de tortura que veio nessa época dos anos 2000... Tem o Audition, que é um filme japonês maravilhoso. Takashi Miike. Do Takashi Miike, que meio que foi um dos filmes que deu a largada aí dessa leva. E é maravilhoso, vocês já viram? Não vi. Gente, é incrível. Não vou falar muito, não. É um pra não prazer estar me estragar. esperando. Aí, Moisés, Não vou estragar a experiência de vocês, mas é um filme incrível. Foi legal. E eu acho que a gente não pode falar de retomada, né, do cinema de terror agora, nessa última década, sem falar de Blumhouse e A24. Acho que a gente não pode, não tem como. Blumhouse e A24 são, né, duas mega produtoras, assim, de... Quer dizer, agora a gente pode falar mega, mas elas eram produtoras pequenas, que com pouca grana, esse esquema todo que vocês aqui já mencionaram algumas vezes do cinema de terror. A Blumhouse, o Jason Blum, que é um cara, assim, eu imagino o que deve passar na cabeça desse filme. Assim, esse cara não deve dormir, né? Sabe aquela coisa, assim, né? A pessoa que sonha a noite toda, que não deve descansar. Eu imagino que ele deve pensar o tempo todo, aquela coisa. E que vem com essa coisa do baixo orçamento e tal. E aí faz um estrondoso Atividade Paranormal, assim. E traz a coisa do sobrenatural.
pra um... Que eu acho que o sobrenatural também, as pessoas gostam muito disso, né? As pessoas gostam de história de... As pessoas gostam de fantasmas, as pessoas gostam de sentar em volta de uma fogueira e contar histórias de terror. E eu acho que eu acho que a Blumhouse tem muito esse mérito, assim, também da retomada que começa por esse terror paranormal, sobrenatural, né? Acho que não tem jeito quando o sobrenatural é o que mais pega no medo. Assim, do modo geral. Porque é o intangível. Ele pode estar aqui entre nós e a gente não sabe, né? Exatamente. Você não consegue explicar? Que você não tem todas as explicações. É uma coisa que, assim, até eu, como sou um fã ardoroso do gênero, adoro ver filmes de terror, tem filmes que eu prefiro ver com alguma luzinha do dia filtrada pela janela. Um abajur, minimamente. O tercinho dela. É porque uma porta que bata sozinha, um rangido, alguma coisa assim. Eu tô com 2 gatos em casa. Imagina só, de repente vem uma coisa peluda do meu lado, de repente, do nada. É um efeito especial que você não está esperando, né? Você nem deseja. Esse é um mérito do terror, né? Que é conseguir pegar os medos, às vezes irracionais, que a gente tem no dia a dia e transferir pro filme, assim, né? Exatamente. Eu acho que o Sobrenatural faz muito isso. Você falou de Atividade Paranormal. Eu nem sou muito fã da franquia Atividade Paranormal. Sim. Mas o primeiro filme é sobre isso, sobre os barulhos que você escuta na sua casa de noite e o que tá por trás deles. Porta Exatamente. batendo. Exatamente. O que será, né? Não, até pra contextualizar, assim, a Blumhouse tá por trás de filmes como Megan, que é um super atual, aí já fala um pouco de inteligência artificial e de, né? Enfim, O Telefone Preto. O que mais que tem, assim, de incrível? Tem Mac, putz, O teve Sobrenatural mesmo. O próprio Sobrenatural. O Homem Invisível, que é dessas tentativas de retomada de monstros aí, pra mim, é o que melhor utilizou esse recurso. Assim, bom, tem Deu uma boa atualizada vários. na história, né? Mas, assim, muito legal, só para contextualizar, né? É importante dizer que o Homem Invisível, o Homem Invisível é o vilão. Exatamente. Isso é uma coisa... Ele não é uma vítima das circunstâncias, ele é o vilão. Então, é muito legal essa sacada. E tem crítica social sem ser piegas. Exatamente. Exatamente. Esse filme é muito bom. É muito bom. É muito bom, é muito bom. E tem algumas coisas de terrir, tipo A Morte dá Parabéns, que eu particularmente adoro. sim, isso é Ai, bem legal. gente, pode me julgar o quanto vocês quiserem. Não, Tô é aqui pra divertido, isso. é Tô Você de viu peito aberto. o Freak no corpo de um assassino? Não vi Eu que vi. é o que É muito Se Eu legal. Fosse Você, né? Se Eu Fosse Você, É a Glória do Pires e o terror. Tony Ramos, né? É muito legal. Engraçado. É muito Ai, eu tô legal. doida pra ver isso, né? Porque é divertido do início ao fim, né? Do início ao fim é muito divertido. É muito legal. Essa nova onda de fazer o terror comédia como se realmente fosse tipo uma trama de filme de comédia versão terror, né? Isso é muito bom. Exatamente. Não, mas voltando aqui também pra A24, aí a A24 eu acho que ela já vem com um pouquinho mais de... Tem um borogodó, sabe? Tem uma coisa, por exemplo, um Midsommar, assim, uma coisa que tem um... Eu acho que é um pouco mais refinado. Acho que será que é isso? a Blumhouse acho que vai mais pro comercial, assim, que eles têm filmes bem doidos de terror, mas sempre tem um apelo maior. A 24 é o que a gente falou do filme de autor. E de ator também, que são ótimos atores, inclusive, né? Mas a 24 vai mais pra isso, tipo, o cara que escreve e dirige o próprio filme e dá uma liberdade pra ele fazer o filme esquisito que ele quiser e... Na maior parte do tempo acaba dando certo. Eles têm um dedo bom pra escolher. Tem Hereditário. O Midsommar, assim, são filmes do Ali Aster, né? Ari Aster. Ari Aster. Até fugindo do terror mesmo, gente. Eles varreram o Oscar agora com o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Pois é, exatamente. Também dá. E o After Sun que bombou pra caramba, assim, porque não foi tanto, mas... E tem também, a trilogia tem o Pearl, que tá dando o que falar. Inclusive... Telecine, tá, galera? Que é uma trilogia, né? Que tem o X. O X e vai ter o... Maxine agora. E vai ter o Maxine. Exatamente. Então vem Hereditário. Aí tem uma coisa meio... O Farol, que fica ali também. Eu acho que é uma coisa meio Jordan Peele, meio suspense. É o Robert Eggers no Que é o Farol, Robert Eggers. Pra mim, desses diretores, ele é o que mais, tipo, foca muito na visão artística dele. Que ele faz uns filmes diferentes e esquisitos. Eu adorei o Farol. A escolha... Até a escolha de ser em preto e branco. De direção de fotografia. Razão de aspecto mais reduzida ali. É um filme muito criativo que acho que é o mérito da 24 ali, que você, tipo...
quem mais iria fazer esse filme com uma distribuição ampla de dois malucos surtando num farol que é em preto e branco e conceitão esquisito? Não, Só exatamente, a A24 conceituar. mesmo. Exatamente, Final a A24 aberto. tem muito. Eu acho que essas duas têm muito mérito nessa retomada, né? E a A24, além de tudo, ela tem uma curadoria muito boa. Porque tem filmes, por exemplo, tipo Fale Comigo, que saiu agora, que eles só estão distribuindo. Mas também cabe você ter esse olhar de ver o filme e falar: esse filme tem potencial, vou pegar esse filme para distribuir. E, então, eu acho que eles têm essa curadoria boa. E a Blumhouse, ela pegou um período bom ali, que a gente falou da popularização do VHS. A Blumhouse pegou uma época que começou a ser um pouco mais acessível você fazer seus próprios filmes. Você editar seus próprios filmes em casa, e as pessoas começaram a ter mais acesso a isso. E aí veio o Bruxas de Blair, por exemplo, que mostrou como você pode fazer um filme barato e tirar um bom proveito disso e fazer em casa, que foi essa febre Não, e que deixou de as found pessoas em pânico porque achavam que era verdade, que as coisas do Sim, found footage, tipo, foi que as pessoas realmente morreram e acharam essa câmera e Foi botaram no cinema. marketing brilhante ali. Foi brilhante. Eles souberam aproveitar o momento histórico ali de começo da internet de uma forma brilhante. Total. E criaram uma mitologia, né? Isso é uma coisa fantástica. Sim. É. E aí, a partir daí, que a galera começou a fazer mais filme independente, a Blumhouse viu essa oportunidade e falou: é isso, vamos fazer filme de baixo orçamento. E e você tocou num ponto que eu acho super relevante, assim, porque quando a gente fala de Oscar, o terror não aparece. Não né? vem aí. Não vem aí, né? Ele, infelizmente, ele fica que nem a Gretchen, só atrás da cortina e não entra, entendeu? Mas aí a gente olha pra mesma produtora que faz um filme. Aliás, eu adoro Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, super disruptivo. Que no final das contas é uma história super simples de amor de mãe e filha. Assim, se você for parar pra olhar, a essência é o amor de uma. Até onde o amor de uma mãe por uma filha a leva. Uns plugs anais ali no meio do caminho, Mas aí a vida é isso, né? A vida é isso, cada um se diverte como gosta, na verdade. Mas aí, bom, a A24 vai lá e papa tudo no Oscar com um filme, mas e aí. Por quê? Por que vocês acham que o terror não tá ali presente nas premiações? Só lembrando que já esteve, né? O Exorcista foi indicado a 10 Oscars. Inclusive, teve indicação para os 3 intérpretes principais do filme. A Linda Blair, né? A Ellen Burstyn, que faz a mãe da encapetada, e o Jason Miller, que faz o padre que está em luta de fé, luta para recuperar a própria fé. Foi indicado a 10 Oscars, ganhou 2. Ganhou o melhor roteiro adaptado, que foi ganhou o melhor filme. William Peter Blatty, Não, foi né? indicado, não ganhou. Tem Foi certeza? indicado, absoluta. Foi. Fiz uma Não pesquisa, ganhou, não. Mas ganhou o melhor som. Mercedes McCambridge, isso a aí. voz do demônio. O demônio, aquela voz, aquele som que me apavorou, foi premiado. Até hoje. A pobre Foi da premiado. Linda Blair, Justíssimo. coitada, né? Por quê? Não, gente, pegou Por que fogo, nunca a menina mais? sofreu, tudo aconteceu. Aí 10 Oscars que você ganha, você leva 2. Não dá para entender, mas houve indicações, pelo menos, né? Pelo menos, tava Agora- ali, agora né? não E acontece, hoje? né? O que Mas vocês o Silêncio acham? Inocente, Eu ia tudo falar bem, exatamente né? isso. Eu ia falar que o Silêncio dos Inocentes foi o último que levou, até hoje, acho que ele foi o último que levou todos os prêmios principais, né? O roteiro, o filme, diretor, Ator e ator e atriz. atriz. É o Big Five, né? o Foi o Big único que Five, levou o Big sim. Mas Five, né? Que são os 5 o Silêncio dos categorias principais. Inocentes, eles tiveram uma estratégia ali de se auto-intitular thriller. Que é aquela coisa assim, eu não sou terror, eu sou thriller. Pois Cara, é. mas, Tem que E se aí- vender, né? mas ao mesmo tempo é um terror, né? Tipo, você Mas tem o sim, Hannibal Lecter total arrancando a terror. cara de um maluco Canibal. e usando ela Gente, é pra um fugir de um lugar, canibal. sabe? Exatamente. Ele frita o cérebro do cara para comer. Então, não é um terror, pelo amor de Deus, Exatamente. né? Mas aí O terror pode estar misturado com outros gêneros também. É, Acho que é uma história exatamente. de policial, mas é terror também. Sim, sim. Não, mas é isso. Mas agora, pra gente fechar essa questão, bom, a gente até viu Corra chegar, né? Acho que o Jordan Peele é um que bota ali de volta um pouquinho. Mas aqui vocês atribuem a ausência. Preconceito. Preconceito. Eu lembro Acho que na a época palavra do que Corra define. mesmo, eu tinha lido uma entrevista, não lembro com quem agora, mas era tipo algum membro anônimo da academia que foi entrevistado, que falou que não viu Corra, porque Corra tava concorrendo, mas falou, não viu porque era de terror. Só isso, tipo... Eu acho que é bem um ridículo, consenso né? entre a comunidade do terror ter um certo
uma certa Kizila com o Oscar. Mas se quiserem me chamar pra comentar o Oscar, pode me chamar. Com certeza, estamos disponíveis. Assisto tudo, imagina. Não é só de filme de terror que vive trecheira Gente, violenta, né, eu falei gente? plug anal no podcast do Telecine, sabe? Eu acho que eu perdi. Mas você foi, assim, de uma sutileza que eu acho que vai demorar pra galera captar. Você falou com sofisticação, eu acho. Não, eu achei com uma Igual a 24. elegância. Não é a mensagem, é como você transmite. Exatamente. A leveza, a leveza. Foi de uma elegância excepcional. Agora, eu vou encaminhar a gente pro final. Eu tô amando o papo. Eu tô adorei. Aliás, inclusive, aprendendo um monte. Mas ninguém que senta nessa mesa passa impune das nossas brincadeirinhas aqui. Então, vem aí o meu desafio, gente, para todo mundo aqui, que é o seguinte. Pensei aqui em 3 filmes, 3 títulos de outros gêneros. E se esses filmes fossem de terror, qual seria a sinopse deles? São eles 500 Dias com Ela, John Wick e Shrek, que eu amo. Você escolheu Então- a dedo, Bruno, a dedo. Escolhi a dedo. E aí, vamos fazer uma rodada. Então, vamos fazer assim: vamos fazer a nossa rodada de 500 Dias com Ela, a outra rodada de John Wick, a outra de Shrek, ou vocês escolheram um pra fazer? O que vocês preferem? Eu não vi John Wick, gente. Eu vou. E eu não vi Ai, 500 dias com ela. Eu posso mas- falar? Não, o 500 Dias com Ela tudo bem, mas o John Wick, veja, é maravilhoso. E assim, Moisés tinha horror. Fale você. Eu tinha um grande preconceito em relação ao Keanu Reeves, mas é uma coisa muito prática, muito específica. Se você bota Advogado Diabo, filme de terror. Eu gosto. Al Pacino é o diabo. Aí você bota a pilastra humana, Keanu Reeves, contracenando com ele. Olha só Como que assim? coisa. Você sabe quem é Keanu Marcos Reeves no Drácula Dives? de Bram Stoker também, É o né? Drácula de Bram Stoker. Você tem o Gary Oldman como Drácula, Van Helsing, Anthony Hopkins, e tem a estátua, sei lá, O de Jonathan pedra, que é o Harker. Jonathan Harker. Caramba. Meu Deus! Marcos Dives é o cover oficial do Keanu Reeves do Brasil. Ai, sim. E eu tenho muita dificuldade de diferenciar um do outro, não ironicamente. Você não tá entendendo. Eu vou te contar, eu virei vou te fã contar dele. um bastidor aqui, então. Eu Virei tava. fã. A gente cobre a Comic Con Experience, né, em São Paulo, e no final das contas a gente tá exausto, a gente tá só querendo ir pra casa, assim, é um dia inteiro, é muito cansativo. É uma delícia, mas é muito cansativo. Então a gente tava ali esperando chegar o táxi, enfim, o que ia buscar a gente, a van, eu não lembro nem o que era. E aí, 2 meninas, assim, pararam o dublê oficial e tiraram uma foto e depois falaram assim: é aquele cara daquele filme. Tipo assim, elas não sabiam quem era o John Wick, o Keanu Reeves. Elas não sabiam que era o cover do Keanu Reeves e elas não sabiam nem dizer qual o filme que tinha sido desenhado. Aquele filme, aquele Mas cara. garantiram o quê? A mídia, a foto. Amor, e perceba que não é qualquer cover, é o cover oficial. Oficial. Não é um cara que tá atravessando a rua de cabelinho Chanel, Mas sabe? Mas eu A fiquei gente fã tá... dele, eu fiquei fã do Keanu Reeves, A gente desculpa. tá... Não, ele manda muito bem. Então O Keanu Reeves, vamos fazer. Ele pode ser um ator que não tem muito alcance, mas quando ele tá no personagem correto, ele manda muito bem. John Wick, É ele isso. se encontrou ali, desculpa. John eu tive Wick, que ele só se Não, explicar isso. super. Ele se encontrou ali. E você confere a trilogia no Telecine. É isso aí. A gente tá há Ela tanto faz o tempo- merchan dela. Há tanto tempo falando de preconceito que eu tenho preconceito com filme de ação, gente, desculpa. Mas vale Mas a eu pena. vou Sabe dar por uma quê? chance. Porque John Wick é o filme que você aprende a não mexer com pai de pet. Tudo acontece porque matam o cachorro dele, meu amor. É basicamente. vou. Mata um Exatamente. filhote. Quem mata um filhotinho de cachorro merece tudo. 3 filmes. Agora 4 Não. porque mataram um filhote vou de cachorro. assistir. Eu amo. Eu vou entrar no Telecine e vou assistir. Olha ela! Agora vamos de. Qual vocês escolheram, então? Vocês escolheram Shrek? Não, eu assisti o John Wick. Mas assim, pra mim dá pra... Eu não vi o 500 Dias com Ela, mas pra mim Shrek e John Wick dá pra fazer tramas claras de terror ali. O 500 Não Dias dá. com Ela, pra mim, tá pronto, filme de terror também. Também. A falei- gente que é mulher, a gente Não, sente ali. Eu falei tanto de filme de terror psicológico ali, anos 60, falei isso. Esse filme é prontinho, a trama pronta. Porque ele já é meio psicopata, né? Vamos ser sinceros Ele não aqui. sabe ouvir, não. Pra Não sabe começo de ouvir, conversa. não. Aí a menina não pode querer não ficar com ele, que ele já... Ai, nossa, ai... Tóxica. Ela tóxica, ela tá errada. Gente, ela só não tá afim de ficar com ele porque ele é chato. Só Exato. isso. Melento. Ai, chato. Melento. E aí, se fosse um filme de terror abertamente de terror,
ele com certeza viraria um psicopata, stalker. Total. Ficaria atrás da garota, que casou com o cara, ia ficar perseguindo ela, até que... Poderia ser até um filme do Lifetime, Eu né? ia falar isso agora. 500 dias com ela em cativeiro. É porque a gente tem essa... Que horror. A gente brinca muito com isso, porque os nossos pais, a diversão deles é ver esse tipo de filme cafona, assim, que tem, tipo, sequestrada aos 13, aterrorizada aos... Clube de orgia da morte, alguma coisa assim. coisas Swing assim. fatal, sei lá. E aí... Mas pra mim, com certeza, seria um filme de psicose que culminaria numa cena horrorosa de assassinato, uma coisa assim. Não, eu super fui por esse caminho também. Eu botei uma coisa meio assim, ó. Um homem inconformado com o simples fato de uma mulher não querer ficar com ele, namoro sério com ele, entra num looping de vingança, se torna um serial killer de jovens parecidas com ela. Ela foi além, Só gostei. que a nossa heroína descobre, antes da polícia, esse padrão e tenta fazer justiça com as próprias mãos. Então tem uma coisa que meio Seven, né? Mas, sei lá, tem um... Fui que fui. Não, Você, eu já mas... Eu fui por Ele- essa linha também. Ele vestido com o corpo da menina parecida com ela, assim, uma coisa bem aí. gorizona. Aí. Eu fui por essa linha Gosto. também, mas eu vou fazer aquela voz de locução de trailer. Rapaz se apaixona por uma mulher que não acredita no amor e passa a persegui-la implacavelmente. O assédio é tão claustrofóbico que obriga a moça a lançar mão dos recursos mais desesperados para se livrar desse stalker obcecado. Mais apavorante do que ser perseguida numa floresta escura é ser acossada em uma cidade grande, no meio de uma multidão que não acredita que ela é uma vítima e está correndo perigo. Gente! Tem um quê de doce vingança, né? Nesse filme aí do Moisés. Que ela vai torturar ele de todas as formas. Já tô enxergando. Desculpa, gente. E John Wick? E pra John Wick? O que você viu John Wick? Vi John Wick. E John Wick já é um filme de terror se você olhar pelo ponto de vista do Theon Do Greyjoy cachorro, lá. tô brincando. Do cachorro também. Do no caso. pobre do filhote de Beagle. Porque o John Wick, ele é um assassino slasher, né? Porque ele entra no Exato, lugar, ele ele é um mata assassino todo de- mundo com uma coreografia muito estilosa e não tem ninguém, tipo... E com um corte Chanel impecável. cara. Porque, tipo... Terno que não amassa. a prova de bala. Quando os mafiosos descobrem que estão indo contra o John Wick, a reação deles é tipo, fudeu. Exatamente. Não tem o que fazer. Exatamente. E o John Wick, particularmente, não tem muito desafio ao longo do filme. Ele só mata todo mundo. Ele é tipo um Jason mesmo. Tipo, nada segura Ele já é um assassino, né? O meu foi numa coisa... Eu fui num outro caminho. Eu fui tentar colocar o John Wick como uma vítima. Porque ele é um ex-assassino de aluguel que busca uma vida tranquila em uma mansão remota, assim. Ele tem uma vida boa. Só que o problema é que as almas de suas vítimas retornam para assombrá-lo. Então Olha, vira uma coisa meio atividade espetacular. paranormal. Olha, um sobrenatural no meio. pois é. Espetacular. E você, Moisés? Eu fui de novo, uma voz do locutor de Por favor. Vai lá, que tá bom. predador humano é tirado da toca quando matam seu cachorro. Ele vinha reprimindo seu monstro interior, mas abriu todos os canais internos de violência e se metamorfoseou num bicho-papão de gente má. Uma espécie de lixeiro da escória humana. Mas só da escória humana envolvida na morte de seu cachorro, ou que se mete em seu caminho rumo a uma nova toca onde possa hibernar outra vez. Então tem uma coisa de monstro universal. Tem quase um Dexter aí também no meio, né? Porque ele só mata gente má. Exatamente. Tipo, Tem Dark- um código de ética. Darkman, a vingança sem rosto. É isso. total. A gente muito viu bom. Jogos Mortais 10 hoje e eu já veio disso aí. Aí, é verdade, gente. A gente John foi na Wick, John mesma Crane, cabine, sem é. saber. Vocês estavam juntos. Exatamente. Só rapidinho. Vale, não vale? Jogos Mortais? Eu acho que vale. Inclusive, Só me um vale, não vale surpreendeu. rápido Me aqui, pra gente surpreendeu. não se perder. Eu acho que vale, assim, tipo, foi muita coisa diferente que eles fizeram pra franquia, mas dessa vez acho que foi diferente pro bem, ao contrário dos últimos, que legal. foram mais Isso aí. diferentes pro Legal. ruim mesmo. O meu maior critério pra filme é me divertir, não me divertir. Ótimo. E Jogos Mortais 10 eu me diverti. Pronto. É, isso aí, então valeu isso já. aí. E, ó, para Shrek, eu fui num esquema assim, meio... Eu misturei um monte de referência até de série. A paz de uma pequena cidade do interior é interrompida quando sua floresta passa a ser cenário de assassinatos com requintes de crueldade. Um homem mata pessoas conforme os contos de fadas. Então, sua primeira vítima, a Olha. Cinderela, ela surge com um belo vestido azul, enforcada pela própria gargantilha, com os pés amputados vestindo sapatinhos de cristal. E é assim que a polícia encontra a cena. Nossa, se E o aí a Ryan coisa Murphy vai. ouvir isso aí, ele faz uma série na hora. Na hora. Não tem uma coisa assim, meio, né?
Ele faz uma série de terror musical ainda por cima. Como é? Os passarinhos vão vir... Espetacular. Lamber sangue. E vocês? E você, Moisés? Eu acho que o Shrek seria uma coisa tipo aquele filme do Ursinho Pooh assassino. É que isso! saiu Muito que doido isso, né? O Shrek, ele é um assassino, e aí, no caso, o protagonista seria o Lord Farquaad, que tá tentando defender o reino dele, dessa criatura muito esquisita que ataca de noite e que se esconde no meio dos Não, pântanos. e o primeiro assassinato seria o burro, de tanto que ele fala. O Shrek, que saco, mata o burro. E vai ser um assassinato que a plateia vai vibrar junto. Vai. Falar, nossa, esse Vai daí torcer. realmente, Calou a boquinha, né? Esse Deu. daí realmente mereceu. O burro é o fofo, mas o burro é aquele amigo chato que não sabe ficar quieto, né? É Exatamente. aquele amigo que você ama, mas que você tem que ser em dose homeopática. Você não pode ver tudo sábado. Quer dizer, o Shrek não é mal-humorado. O burro é que é chato mesmo, né? Tadinho, eu amo o burro. Eu E amo o você, burro também. Moisés? Não foi muito criativo, não. Mas assim, na voz do locutor. Um ogro verde apavorante se enfurece ao perceber que seu pântano foi inundado de criaturas de contos de fadas. Contrário a essa gentrificação, Shrek não só fará de tudo para expulsar toda essa fauna dali, incluindo tacar fogo no Pinóquio e silenciar para sempre o burro falante. Como vai transformar o reino de tão distante no enorme lamaçal, sob uma noite eterna e assombrada com seu urro trovejante e seu bafo pestilento. Gente, adorei. Olha, fez um drama no começo. Essa não foi tão criativa. Olha só como se vende, Mas aqui, né? é que você trouxe uma ideia tão extraordinária, tão visual. Gente. Você foi visual. Foi um diálogo de... Total. Mas o Shrek, ele também dá pra ser quase o terror no pântano, né? Que é o filme Monstro do dos anos Pântano. 2000, que é o slasher com o Victor Crowley, tá ligado? Que é o... A galera vai nos pântanos de Louisiana e fica perdida lá, e aí tem um cara com um machado, um zumbi com um machado que mata todo mundo. É tipo isso, a galera vai se aventurar no pântano do Shrek e ele é um assassino ali. Eu acho que o Shrek, se ele não fosse uma animação, ele super mataria todos aqui, porque ele não quer ninguém ali, ele quer sossego, ele quer ficar na dele. Aí do nada tem gente cantando na porta. Detalhe importantíssimo, ele é dublado na versão original pelo Mike Myers. Quase Michael Myers. Quase Michael Myers. Quase Michael Myers. Se você for íntimo do Michael Myers, ele vira Mike Myers. Se você pegar o Shrek num dia ruim, já era. Já era, eu também acho. Até essa Também coisa do acho. urro dele, as coisas que você tá na floresta, você escuta vindo de longe, assim, tipo, o que foi isso? O que foi esse barulho? Relaxa, é só um animal. A minha visão de Shrek, não cheguei a elaborar um roteiro tão belíssimo quanto o de vocês, mas uma estética, assim, monstros da Universal, preto e branco, com uma coisa bem grotesca, assim, na cara dele. Foi mais a minha estética. ficaria Não, mas é isso, o extraordinário pântano preto e já é branco. um bom cenário. Assim, acho que o Exatamente. Shrek já... Ele realmente pode ir pros Inclusive, dois lados. O ator que fez o Nosferatu em 1920 se chama Max Shrek. Exatamente. Tudo conectado, gente. É o multiverso do Shrek. Vocês estão tentando... Olha como estão tentando puxar fio pra conectar, gente. Vai dar um curto-circuito aqui. É só por isso que eu vou chamar agora a nossa vinheta da Dica Telecine. Diquinha do Telecine. Vamos dar uma diquinha, Moisés, pra terminar esse nosso papo aqui, pra galera Vamos. conferir lá no Telecine. A gente garimpou no acervo do Telecine filmes de terror, né? Filmes que não são tão óbvios assim, mas que merecem ser descobertos. Eu indicaria Uma Obsessão Desconhecida, que eu acho uma intrigante mistura de ficção científica com terror, que traz a Maika Monroe, né? De Corrente do Mal, que eu acho espetacular. E o que acontece? Ela vai com um namorado fazer uma trilha numa floresta na região específica onde cai um meteorito que traz uma vida alienígena. Essa vida alienígena que você não vê esse alien, mas você vê só indícios, só sinais, nada muito explícito. Esse animal, esse alien, ele mata criaturas e se transforma nessas criaturas. Então, ele se metamorfoseia nessas criaturas. Então, você não sabe quem é quem e o que é o que. E nesse meio dessa loucura toda, ela tem síndrome do pânico e esse cara aí vai propô-la em casamento, vai pedir-lhe em casamento. Então, você imagina só, ela está fazendo uma trilha, ela vai ser pedida em casamento, síndrome do pânico, e tem um alien
ali, assim, acossando a região. E eu queria lembrar o nome desse ator, porque ele costuma fazer esse papel do namorado sem noção, né? Ele é o White Lotus ali. Ele é o Jake Lacey da primeira temporada do White Lotus. É o Mala do White Lotus, mas ele faz um papel muito legal no filme, Como Ser Solteira. E ele faz um papel muito divertido, que ele é só um peguetezinho da irmã grávida, Da irmã grávida. Ah, sim. E aí ela já tá grávida quando ela fica com ele, e aí ela não quer nada com ele, só que ele fica apaixonadão por ela. E ela quer ser. E assim, é um projeto solo dela, assim, o bebê. E o bebê não é dele, ele não é o pai. E um dia ele passa por uma loja e vê ela com uma barrigão e ele fala, você não me contou! E ela fala, não! E é bem divertido. Esse filme é ótimo, aliás, Como Ser Solteira é ótimo. Mas a minha diquinha Telecine hoje é Medusa. É um filme nacional. Aliás, o Brasil, ele tá indo por um caminho bacana no terror, assim. Eu acho que vale muito a gente também dar uma moral. As pessoas têm outro preconceito que as pessoas têm muito é com o filme nacional. É verdade. Então, a minha indicação desse filme é da Anita Rocha da Silveira, né? Uma diretora brasileira. Essa atriz é a Mari Oliveira, que tá, assim, brilhante. É como uma jovem que frequenta ali um grupo... Então, também tem uma crítica social esse filme, né? Ela frequenta um grupo religioso ali que maltrata, que espanca mulheres, que elas julgam mulheres, assim... que não estão dentro dos padrões que elas têm ali de comportamento, né? De bela, recatada do lar, enfim. E elas, né, machucam, batem nessas meninas até basicamente convertê-las na base da pancada mesmo. Só que essa personagem, né, da Mari, ela fica obcecada pela história de quase que uma lenda, assim, de uma mulher chamada Melissa, que dizem, né, que os primórdios desse grupo, dessas meninas religiosas que perseguem outras mulheres, foi um carnaval que estava tendo na cidade. E uma pessoa foi lá e jogou ácido no rosto dessa Melissa, que era uma mulher muito livre, muito falada na cidade, digamos assim. E a personagem da Mari começa a ficar muito obcecada pela Melissa e tal. E ela é uma enfermeira, e ela começa a trabalhar num hospital, tem uma coisa assim de UTI, de hospital abandonado. Então tem uns recursos ali muito diferentes, muito interessantes. É um filme um pouco distópico também, como se o Estado laico não existisse. Enfim, eu super recomendo. Eu adorei Medusa. Cheio de atmosfera, um filmaço. Cheio de atmosfera, muito bacana. Eu vi no cinema. É muito legal, né? Eu adorei. Bastante. Gente, olha, eu poderia ficar aqui muitas horas. A gente poderia fazer parte 1, parte 2, parte 27. De tal qual Jogos Mortais. Tal qual filme de terror. Tal qual filme de terror, tal qual todas essas franquias. Essa aqui é a parte triste de falar de uma forma geral sobre as coisas, né? Porque a gente quer falar sobre muita coisa. E, assim, eu ficava aqui até 10 da noite. Eu falando. também. É isso, gente. Não, mas acho que a gente pode fazer franquia. Vamos fazer um off-terror sempre que a gente puder aqui pro Trás da Pipoca. Seja, de repente, o primeiro de uma série. Que tal, né? Eu Lançado topo, aqui, Fica aí a proposta, fica aí a ideia. Meninos, muito obrigada por terem topado. A gente adorou, vocês são incríveis. Pessoal, sigam lá, fale um pouco do Trecheira Violenta e o canal do YouTube. Onde mais a galera pode achar vocês? A gente tá com a Trecheira Violenta no canal no YouTube, a gente tá no Instagram, a gente tá no Twitter, ou a rede anteriormente conhecida como Twitter. X, a marca da morte. E também, de vez em quando, uma livezinha na Twitch ou outra, mas o nosso principal é o YouTube mesmo. A gente tava falando de filmes de terror, filmes trash e... não necessariamente só trash, né? Mas filmes de terror ao todo. Então, tá tudo lá. A gente tem um podcast também, que é o Trash Talks, que sai de vez em quando. A gente tá tentando trabalhar para trazer episódios com mais frequência. Mas tá aí também nas plataformas de áudio, se vocês tiverem interesse. E é isso, vamos lá, conheça a Trecheira Violenta. E obrigada, gente, eu amei participar. Imagina, o prazer foi nosso, Muito obrigado pelo convite. Obrigada, galera, que ficou aqui com a gente até o final. Tchau, tchau e até a próxima.